Olá, alunas, olá, alunos! Chegamos mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar do seguinte, os tigres asiáticos. Nosso objetivo, compreender o que são plataformas de exportação, o modelo de produção dos tigres asiáticos e dos novos tigres asiáticos. E ao mesmo tempo, fazer uma leitura do que aconteceu com a sua questão social. Melhorou a vida deles? Os países estão melhores depois que fizeram determinados investimentos? Então, para termos uma ideia dos principais, dos originais, né? Porque daí tem os novos, aí tem as 4 bandeiras dos países, dos tigres asiáticos. Primeiro, por que tigre asiático? É uma analogia pela velocidade que eles conquistaram melhorias na saúde, melhorias na renda per capita, melhorias no trabalho. Por quê? Porque eles investiram em ensino e passou uma geração e meia, eles já tinham entregue para a sociedade uma população com uma formação boa, com um bom tempo de escola. Automaticamente a produção foi muito grande. Como eu sempre faço, já vou mostrar um mapa lá, mas olha só o porto. Esse é o porto, uma imagem panorâmica de Singapura, um dos mais movimentados do mundo. Quando você olha para uma imagem e vê um porto com grande saída de mercadorias, você entende que tem muita gente trabalhando naquele local, muitas pessoas trabalhando naquele local, automaticamente você está exportando muito. Se você está exportando muito, você tem muitos empregos. Então esta imagem, ela não é banal. Qual leitura que eu devo fazer sobre ela? Saber que neste ponto, não vou mostrar todos, mas são parecidos em Hong Kong, por exemplo, né? Aqui é Singapura, para você imaginar o quanto se exporta. Se eu exporto muito produtos acabados, por exemplo, um passador de slides, um telefone, um automóvel, ou chips que seja, para exportar, significa que eu tenho uma grande produção. Está aqui agora o mapa, o verde para representar os tigres asiáticos do início, né? Coreia do Sul, do ladinho do Japão, dá uma olhadinha, Taiwan, Hong Kong, que tem todo aquele conflito com a China, não esqueça deste detalhe, né? E, na sequência, os novos tigres asiáticos que vêm da Tailândia, Malásia, Indonésia, certo? Pegando toda esta faixa aqui da Ásia, já no limite com a Oceania. Veja aqui o que separa a Oceania da Ásia, é uma ilha na Indonésia, certo? Esta leitura de localização é importante. Você precisa ter noções da localização dos tigres asiáticos e dos novos tigres asiáticos. É claro que os principais deles, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong Singapura, são os novos, são os originais, são aqueles que deram a origem ao termo, pela agressividade econômica. Mas primeiro, ensino. Gasta-se em ensino. Para pensarmos aí, você registrar a informação a partir do mapa. A partir das críticas nos últimos tempos, alguns países superaram o subdesenvolvimento. São os chamados novos países industrializados. Os NICs, né, em português. Também conhecidos como os tigres asiáticos. Por favor, antes de você pensar nas respostas, se acostume com o termo NIC, N-I-C, novos países industrializados. Está até aqui em inglês para você pensar. Quem são eles? Sua vez, responda.
Viu o termo que está nessa questão? Novos países industrializados, ou os tigres asiáticos. Você marcou Coreia do Sul, Hong Kong, Formosa, Singapura, como eu tinha mostrado no mapa anteriormente. Beleza? Está resolvido aí esta leitura. Mas não esqueça, agressividade. Tigres asiáticos, agressividade. São industrializados porque eles desenvolveram as suas indústrias. Exemplo, quantos aparelhos da sua casa vêm da Coreia do Sul? Pode ser um telefone, pode ser um computador, pode ser um automóvel, pode ser um aparelho doméstico que eles inventaram. Por isso, aquele porto que eu dei como exemplo, significa que eu estou produzindo, que eu estou inventando, que eu estou criando, e assim eu posso exportar. E eu insisto no mapa e volto lá na frente novamente com ele para você pensar. Passando aqui os slides. Olha só, você vai decorar este gráfico? Não, mas você vai ter que saber ler e entender o que aconteceu com esses países. Vamos tomar aqui como exemplo a linha azul tracejada. Olha para ela, por favor. Olha para a linha azul tracejada. Vê o que representa, neste caso, os Estados Unidos. Qual que é o título do gráfico? Renda per capita em preços correntes, né? Daí coloca a União Europeia, Estados Unidos, tigres asiáticos, assim por diante. Entre 1980 e 2020. Esse período é importante também. Então é um gráfico extremamente atualizado. Estados Unidos. Olha como é que era a renda per capita dos Estados Unidos. Subindo, 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 até ela ser superada por quem? Singapura. Não foi o que eu te mostrei lá do Porto? Estados Unidos subindo, 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 até ser superada por quem? Hong Kong. E veja que Taiwan vem na sequência e está vindo Coreia também na sequência. Notou que todos esses países dos tigres asiáticos conseguem ter um aumento consecutivo, linear da sua renda per capita. Se a população ganha mais, a população consome mais, e segundo os padrões que nós temos hoje, não estou dizendo que é certo, eu só estou dizendo que, segundo os padrões que nós temos hoje, essas pessoas vivem melhor. Combinado? Este gráfico é fundamental para entendermos a questão social. Notaram que os Estados Unidos não deixou de crescer, mas Singapura, Hong Kong e Taiwan tiveram um crescimento ao ponto de ultrapassar. Olha a intersecção, vocês aprendem matemática quando as linhas se encontram, quando tem aí uma passagem a linha de cruzamento, quando elas se aproximam e se cruzam. Então, com base no gráfico, podemos dizer, vamos lá, a estratégia de desenvolvimento dos tigres asiáticos pode ser considerada como um caso de sucesso. Do quê? Na conquista de melhores condições econômicas. Queremos isso para o Brasil, né? E sociais, para o conjunto da população e para a soberania nacional. Ao contrário da América Latina, e automaticamente para o Brasil, que adotou uma estratégia de substituição de importações. Por favor, guarda isso. Guarda essa informação. Nós substituímos as importações. E o que significa? Trouxemos empresas de fora e instalamos no Brasil. O que os tigres asiáticos fizeram? Desenvolveram as empresas. Para quê? Para poderem exportar. Qual é o problema? Quando eu faço a empresa no meu país, no meu território, exemplo, eu faço aqui no Brasil este controle e eu mando para outro país, significa que eu recebo dinheiro por isso. Se vem uma empresa de fora, fabrica esse controle aqui no Brasil, para vender no Brasil e até exportar, que seja, mas ele vende aqui, cada vez que vende aqui ou para outro país, eu pago royalties para a dona da empresa deste país. Uma espécie de um aluguel. Esta é a parte ruim quando você não faz revolução industrial, quando você não inventa as suas indústrias. Eu insisto, no Brasil nós substituímos as importações.
trazendo empresas para que elas se instalassem aqui. E não tem problema nenhum que elas se instalem aqui. Eu estou dizendo que nós temos que desenvolver as nossas. Esta parte do nacionalismo é muito importante. Mais um quiz para você pensar aí. Os países conhecidos como os tigres asiáticos, que se destacam por uma grande pujança econômica, pujança, olha essa palavra importante, caracterizam-se basicamente por... Sua vez. O que você respondeu? Entre A, B, C e D? Se você respondeu por serem altamente industrializados, porém dependentes de matéria-prima, perfeito, acertou. Notaram como não é importante ter a matéria-prima? Não adianta eu ter o ferro e não saber fazer um automóvel. Não adianta eu ter o ouro e não saber fazer as joias. No caso do pessoal dos tigres asiáticos, eles não têm a matéria-prima. Mas eles sabem comprar a matéria-prima e transformá-la em alguma coisa. E no que isso vai resultar? No desenvolvimento do país. E na sequência, olha só, olha como nós temos mudanças sociais. Mesma ideia do gráfico anterior. Neste caso, vamos para o título. Mortalidade infantil e esperança de vida. Lembre-se que mortalidade infantil são aquelas crianças que morrem antes de completar um ano. Esse é o critério. Significa, se elas morreram antes de completar um ano, que tem algum problema social, seja no pré-natal, seja na saúde da mulher, várias situações. Então, esse é o critério. E daí, esperança de vida, quantas pessoas vivem, né? Se você passa dos 80 anos. E daí, qual a comparação? Tigres asiáticos, Europa, Estados Unidos, de 70 a 2020. Olha que maluco esta leitura. Veja a linha azul. Veja a linha azul. Olha como tem uma queda enorme na questão da mortalidade infantil. E um aumento no quê? Na esperança de vida. Veja a linha tracejada. Pega a Coreia lá e pensa, por favor, MI, mortalidade infantil, né? E a esperança de vida. Note que eles diminuíram a mortalidade e aumentaram a esperança de vida, já chegando lá nos 80 e tantos anos de esperança de vida. Qual a comparação com o Brasil? 76. Só 4 anos de diferença? É uma média, significa que o cara passa de 100, passa dos 90 e com qualidade, vivendo bem, indo passear no parque, correndo com os netos e assim por diante. Então eles diminuíram drasticamente a mortalidade, todos eles diminuíram a mortalidade infantil. Mesmo a Europa, mesmo os Estados Unidos, certo? Todos eles. Só que você nota que os tigres asiáticos diminuíram mais e aumentaram a esperança de vida. Este é um dado social importante, um dado social fundamental para dizer o país está dando certo. Com dados do gráfico, então, em termos de esperança de vida ao nascer, no quinquênio 15-20, Hong Kong, 84,2 anos. É sensacional isso, passar dos 84 anos. Outros tigres asiáticos possuem esperança em torno de 80, 83 anos. O Brasil ainda
com problemas para chegar nos 76. Já é bastante, já melhoramos muito, mas os tigres asiáticos eram piores do que o Brasil há 30 anos. Muito piores. O que deu certo? Investimento em ensino. Os alunos estudam, leem muito mais. Automaticamente, todo o restante você resolve na sequência. Pense sempre em ensino, em qualquer situação. Sigamos. Agora mais um quiz para pensarmos sobre o assunto. Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como Coreia do Sul, Taiwan, e adotado em países da América Latina. Quem? Argentina, Brasil, México. Pode-se afirmar que letra A, B, C ou D. Com você. O que você respondeu sobre na comparação, né, entre Brasil, Argentina, México e os tigres asiáticos? Letra A. Nos países do Sudeste Asiático, a participação do capital estrangeiro impediu o desenvolvimento da tecnologia local? Não vai impedir, de jeito nenhum. Ok? Letra B. Nos dois casos, não houve participação do Estado na criação da infraestrutura necessária para a industrialização. O Estado não, por exemplo, não investiu na Samsung? Pensa sobre isso. Nos países do Sudeste Asiático, a organização dos trabalhadores em sindicatos livres encareceu o produto final, ao passo que nos países latino-americanos a ausência da organização tornou os produtos mais competitivos? Nós não temos organização na América Latina? E letra D. Nos países do Sudeste Asiático, a produção industrial visou a exportação, ao passo que nos países latino-americanos a produção objetivou o mercado interno. Se você marcou essa alternativa, você acertou exatamente. Eu expliquei isso anteriormente. A exportação. E quem sabe nós possamos desenvolver essa ideia no Brasil. Nós vamos cobrar dos nossos governantes. Eu quero produzir coisas para exportar. Eu quero inventar coisas. Eu quero uma chance de ser um inventor de um novo modelo de carro, de um novo modelo de telefone, de um novo tipo de lente de óculos, de uma nova vacina, seja lá o que for. Os países precisam inventar. As pessoas dos países precisam inventar. Muito bem. Esta ideia eu vou insistir. Por favor, exportação. Mas exportar o quê? O que eu invento, não a empresa
que vem de fora e se instala aqui. E não há problemas que elas venham, mas nós temos que ter a nossa melhor que a deles. Pessoal, no Brasil, a gente precisa que uma empresa venha de fora para vender sanduíche. Isso é inaceitável. Elas podem vir, mas por que você não inventa um sanduíche melhor do que a empresa que veio de fora? Com um preço melhor, com uma qualidade melhor. Isso é uma invenção, tá? Não precisamos nem citar nomes aqui, mas você já consegue fazer inúmeras conexões sobre a questão de sanduíche. Às vezes eu brinco com alunos na sala presencial. A gente não sabe fazer panela, mas exportamos o ferro para que um país europeu como a França faça a panela e nos venda uma panela de 2, 3 quilos por um preço muito maior do que uma tonelada de ferro. Notaram a diferença? Olha só, nós mandamos uma tonelada de ferro e a França nos manda uma panela com 2, 3 quilos por um preço maior do que a tonelada do ferro que nós vendemos para eles. Pode pesquisar, você vai ver que é verdade isso na internet. Sigamos. O Quiz 4 nos traz mais uma maneira de pensarmos. Os velhos tigres asiáticos, entre os quais se destacam a Coreia do Sul, apresentaram uma situação bastante original de simples montadoras para exportação, passaram a desenvolver tecnologia e hoje destacam-se como áreas de industrialização avançada. Pode-se apontar como um dos fatores responsáveis por essa transformação. Vamos lá. Letra A. As abundâncias de jazidas de minério e combustível fóssil, estão cheios de petróleo por lá, né? Letra B. A presença de sindicatos fortes, combativos. Letra C. Os investimentos maciços em educação, em pesquisa e tecnologia. Eles não gostam de ciência por lá, pelo jeito, né? Letra D. O forte crescimento vegetativo que criou o grande mercado consumidor. Nossa, nasce criança lá aos montes, é verdade isso? Letra E. A presença de um Estado democrático que exaltava a participação popular. O que você marcou? Vamos lá, sua vez. Eu falei o que você marcou, na realidade era o que você marcaria, né? E agora, o que você marcou? Se você marcou aí que é investimentos maciços em educação e em pesquisa, claro, se eu pego um monte de jovens da idade de vocês e digo para eles, olha, inventem um carro novo, invente uma vacina nova, você tem aqui um laboratório, o país explode em 10, 20 anos. Por quê? Tem gente inventando. E no número, no meio de milhões de adolescentes, sempre vai aparecer alguém inventando alguma coisa. Então, esta é uma lição que nós devemos aprender com os tigres asiáticos. Se nós queremos ser um tigre latino-americano, agressividade econômica, vamos ter que investir em ensino, pesquisa e tecnologia. Questão número 1, que é importante para fixarmos conteúdo, por favor. Quais as características de Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura? De novo, vamos reformular aqui que ficou truncado. Quais características Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, antiga Formosa, né, e Singapura possuem que justificam a denominação tigres asiáticos? Certo? Por que eles receberam? Está aí uma provocação nesta imagem. Com você
Registre essa informação, porque daí você diz, eu sei o conteúdo.
O que você escreveu? Vamos lá. Essa pergunta aqui era um fechamento de coisas que eu falei anteriormente. E registrar, quando você concretiza o que está na sua cabeça, você mostra, eu sei o assunto. Então, as características desses países, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, antiga Formosa, deixei entre parênteses para que você não esqueça desse detalhe, Singapura, justificam essa denominação. Olha só, o termo tigre asiático ou tigres asiáticos se referem a essa agressividade administrativa e econômica que Coreia, Hong Kong, antiga Formosa, no caso hoje Taiwan e Singapura, apresentaram em um curto período por obter um grande desenvolvimento industrial. Claro, por estarem na Ásia, os tigres asiáticos. Agressividade. O quiz anterior falava do ensino, da educação, que resultou num período pequeno de 20, 30 anos. Você vai me dizer, mas 20, 30 anos é um período curto? É. Vocês do terceiro ano, com 17 anos hoje, 16, alguns com 18. Veja que em 2050, vocês serão ainda muito jovens, vocês estarão no auge da sua vida profissional. Investe-se hoje para que quando você chegue lá nos anos 50, com menos de 55 anos, você tenha tudo para aproveitar de um país que tem alta expectativa de vida, que tem qualidade na saúde, que tem qualidade no trabalho, para que você possa aproveitar a vida. Investe-se hoje, certo? Isso não é independente da ideologia, independente do governo. Desenvolvimento econômico e industrial para todos. Você não precisava ter escrito ipsis literis este texto, mas a ideia precisa ser marcada. Temos que aprender. Os tigres asiáticos aparecem no nosso currículo, não para olharmos só para eles, mas o que nós podemos aprender com eles. Olha só, nessa questão 2 temos uma tabela para pensarmos. Analisando a tabela abaixo, identificando os tigres asiáticos, né? Olhe para a tabela, por favor, identifique os tigres asiáticos. E na sequência, você tem que indicar 2 motivos que explicam o desempenho econômico deste grupo de países. Embora o período não chegue aos nossos dias, mas é o período de maior crescimento. Então olhe para a lista, por favor, eu não vou fazer a leitura dos nomes, só quero que você veja os países, e daí o período, por exemplo, de 51 a 77, de 78 a 2007, de 51 a 2007. Então, países asiáticos com grande crescimento e as taxas médias de crescimento real. Compare, veja quem são os países asiáticos e o que você tem que me explicar? Por que aconteceu isso? Sua vez, vamos lá.
O que você respondeu ao ler sobre a China, Singapura? Vamos ver só a China e Singapura. Agora olha para os números. Veja que a China, que é sempre tida como aquela monstruosidade de crescimento, olha Singapura. Quanto a China ficou com 4,8, Singapura 7,7. Lá entre 78 e 2007 a China teve um pouco mais, mas a Singapura manteve. E depois, no próximo período, veja que foi linear, sempre na questão do 7 ali, né? Sempre um crescimento alto e contínuo. E o que isso provocou? Melhorias em todos os pontos, né? Desde a poupança interna, como eu deixei em negrito, por quê? Um país que sabe poupar, os países asiáticos, aí não só os tigres, tá? Todos eles, aproximadamente assim, de cada 100 que a pessoa ganha, ela guarda 20, 30, em alguns casos até 40. Quanto que nós guardamos no Brasil? Na boa parte dos casos a gente fica devendo. Ganha 1.000 e gasta 1.100. Isso é muito ruim. Poupança interna, estado eficiente, distribuição de renda e principalmente investimento em ensino. Onde que a gente vê isso? Onde que nós olhamos para isso? Olha esse gráfico. Olha aí, ó, Macau, Coreia do Sul, Finlândia, Singapura, Taipei, no caso da China, Japão, Canadá, Hong Kong, Irlanda, Polônia. E veja onde que nós aparecemos. Então, o PISA, que é o indicador internacional, demonstra que eles estão certos. Investe em ensino, melhora o país. E a escolaridade, isso aqui é só uma tabela que justifica aquilo que nós tínhamos anteriormente. A gente vê que os tigres asiáticos tiveram uma ascensão absurda na questão da nota. Por exemplo, saíram de 4,5 para 10,7 nos últimos tempos. Escolaridade para o país se desenvolver. O que a gente viu nessa aula de hoje, então? Os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, o em verde os tigres asiáticos, o amarelo os novos, todos eles com escolaridade alta. Isto há pouco tempo. Deu a eles agressividade econômica e o apelido tigres asiáticos que melhorou a vida de todos. Queiramos isso para nós também. Grande abraço e até a próxima aula.